Talvez seja uma das passagens mais conhecidas e das frases mais citadas da Bíblia hebraica. E não é Ezequiel 25:17 do livro Pulp Fiction. O que você disse? Sabe o que é? O quê? De novo, te desafio em dobro. Olá, eu sou Daniel Siman e você está assistindo ao Straight Up na JNS Televisão aqui em Jerusalém, Israel. Bem, você conhece o texto. E abençoarei aqueles que te abençoarem, e aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Gênesis 12:3 é uma citação famosa da porção da Torá desta semana, Lesh Leshá em Bereshit, o livro de Gênesis, capítulo 12. Mais importante, porém, é a frase de abertura, o comando inicial desse capítulo. E o Senhor disse a Avram: saia da sua terra, do seu local de nascimento e da casa de seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Essas palavras marcam o início de uma aliança entre Deus e Avram. É o início de um destino e de uma identidade e o começo de um povo e de seu propósito. Sempre me fascinou as escrituras judaicas, especialmente a Torá e as porções semanais, chamadas Parashá. Mesmo sendo ricas em sabedoria, ainda se baseiam na experiência humana. Como elas foram estudadas e discutidas, debatidas e dissecadas ano após ano, por milhares de anos, por milhões de judeus, e ainda assim continuam revelando novos ângulos e novos significados. A história de Avram, antes de ser Abraão, já foi contada muitas vezes. Como toda grande história, ela nunca envelhece. Porque nunca foi apenas sobre o passado, é sobre nós, é sobre o agora. Lesh Lishá é mais que um momento histórico. Pode-se dizer que marca a introdução do sionismo. De certa forma, é a primeira história da Aliá, a imigração para Israel. E é uma história que ecoa na vida de muitos de nós que vivemos aqui em Israel hoje. Também explica por que, entre todos os lugares do mundo, nós, judeus, escolhemos nos estabelecer aqui, para o desagrado de tantos no mundo, porque Israel é uma nação daqueles que partiram e retornaram. Alguns chegaram cedo, outros tarde, alguns com sonhos, outros por desespero. Mas todos nós, de uma forma ou de outra, vivemos a experiência de sermos desenraizados, deixando para trás o que é familiar e entrando no desconhecido. Vim para cá com minha família quando criança, em 1971. Na época, não entendia o que isso significava. Israel, para mim, era um país socialista, subdesenvolvido e caótico do terceiro mundo naquela época. Essas condições, no entanto, ainda eram um paraíso comparado ao que meu bisavô materno e meu avô enfrentaram quando fizeram exatamente a mesma jornada para cá, vindos do Afeganistão 50 anos antes de mim, em 1921. Meu bisavô, Mukhtar Rabino Mashiach Gol, e meu avô, Rabino Daniel Gol, nossa família, tendo vivido no Afeganistão por gerações, ouviram sussurros de que a Geulah, a redenção, havia começado. Como Avram, isso bastou para eles. Decidiram voltar à nossa terra ancestral. Sem promessas ou garantias, só fé e confiança. E eles reuniram nossa família e partiram. Hoje, eles têm centenas de descendentes vivendo aqui em Israel e nossa história não é única. É a história de muitas famílias em Israel. E como Avram, todos nós, à nossa maneira, somos abençoados por viver em Israel. Mas Lesh Leshá não se trata apenas de geografia. Em hebraico, a frase tem vários significados. Significa vá adiante, sim, mas também significa vá para longe de si mesmo, e talvez de forma mais poderosa, significa vá em direção a si mesmo. A jornada de Avram não era apenas sobre chegar a um destino, era sobre transformação. Ele partiu como Avram, chegou e se tornou Abraão. Ele encontrou seu propósito, seu chamado a si mesmo. E essa também é a história da Aliá, da migração para Israel. Nós não viemos para cá pelas promessas. Bem, não exatamente. Sim, há benefícios tangíveis, isenções fiscais, moradia, inserção no mercado de trabalho e, claro, o clima e sol maravilhosos daqui. E também há o famoso Hakol Beseder de Israel. Tudo vai ficar bem, aquela promessa que todos nós ouvimos, mas nós sabemos que não é bem assim. A realidade é, bem, realidade, e nunca é fácil. E ainda assim, através de toda a dificuldade, a frustração, a burocracia, o caos e a beleza, algo acontece, algo muda. Começamos a entender que não apenas nos mudamos, nós atendemos a um chamado. Essa é a essência do sionismo. Não é slogan político nem plataforma partidária. É um retorno, uma reconexão, uma redescoberta. E sempre foi assim. Avram veio com a promessa divina, chegou e enfrentou a fome.
Ele teve que desviar para o Egito, voltou e teve problemas com os vizinhos. Diferenças culturais, choques de mentalidade. Parece familiar. Ele até serviu em combate quando chegou a hora. Quantos de nós conseguem se identificar com isso? Os paralelos com hoje seguem impressionando. Quando Avram vai para a guerra, ele descobre que seu sobrinho Ló foi feito prisioneiro em um conflito regional, e Avram não hesita. Ele mobiliza 318 homens e inicia um resgate ousado. É o primeiro ato registrado de coragem militar judaica, uma pequena força movida por convicção. Enfrentando uma coalizão de reis regionais, enfrentando um poder esmagador, não por conquista, não por glória, mas para trazer de volta alguém amado. O mesmo espírito vive hoje em Israel, uma nação cercada por ameaças, mas nunca paralisada pelo medo. Desde 7 de outubro, quando terroristas do Hamas invadiram nossas fronteiras e sequestraram 250 civis inocentes, crianças, mulheres, idosos, Israel trava não só uma guerra de defesa, mas também de retorno, renascimento e redenção. Tekumá, em hebraico. Guerra para eliminar a ameaça e trazer nosso povo de volta. A luta de Israel é incansável, diplomática, militar e emocional. É uma luta pela vida, dignidade e pelo laço que garante que não abandonamos nosso povo. Quando nós, judeus, lemos Leklisha, não lemos só sobre um homem em guerra, mas sobre nossas vidas e terra ancestral. Sobre uma nação que ainda é chamada a lutar, não por conquista, mas pela nossa família. Claro, há mais do que a batalha. Depois da batalha vem a aliança. Deus não promete facilidade, ele promete destino. Ele diz a Avram: seus descendentes sofrerão, serão exilados e escravizados, mas retornarão. Eles herdarão esta terra. Não será fácil, é uma missão que herdamos. Isso é a essência do sionismo, resistência e aliança. A Parashá Lech Lecha não é um comando de Deus para apenas um homem. É um convite para todos nós, não apenas para os judeus. Gênesis 12:3 aborda o cruzamento moral e espiritual atual do mundo. E abençoarei aqueles que te abençoarem. Isso não é apenas uma frase poética. É uma declaração divina de que a forma como o mundo trata o povo judeu e, por extensão, o Estado de Israel, importa. Isso tem consequências. A resposta do mundo desde 7 de outubro tem sido mista. Algumas nações seguem firmes com Israel, oferecendo apoio, solidariedade e clareza moral. Outros nos condenaram ou até justificaram as atrocidades contra nós. Gênesis 12:3 nos lembra que não existe neutralidade diante do mal. Abençoar Israel em sua dor é alinhar-se à justiça, amaldiçoá-lo ou permanecer em silêncio é ficar do lado errado da história. Mesmo assim, o versículo não termina com vingança, mas com esperança. Todas as famílias da terra serão abençoadas em você. A missão judaica é ser fonte de bênçãos e luz ao mundo, mesmo cercados pela escuridão. A luta de Israel hoje não é apenas militar, é moral. É a luta para defender a vida, a dignidade e a santidade de cada ser humano. E aqueles que abençoam essa luta, que apoiam Israel, não só nos momentos de conforto, mas também na crise, fazem parte da bênção. Eles fazem parte da aliança e da história. Então, quando lemos Gênesis 12, não estamos apenas lendo palavras antigas, estamos lendo um espelho, uma medida, uma bússola moral para os dias de hoje. Talvez seja o eco da voz de Deus em Abraham, ainda vibrando em nosso DNA coletivo, talvez seja algo mais profundo. Um anseio inexplicável, apenas sentido, nos atrai para Israel e nos faz vir até aqui. Nós não achamos só um lar novo. Nós encontramos significado, encontramos propósito, descobrimos que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos e, acima de tudo, encontramos a nós mesmos. Tudo isso resume as histórias bíblicas e sua influência e conexão com nossas vidas atualmente. Então, vamos pular para as nossas vidas hoje. Pensei, quem melhor que um jornalista experiente, amigo meu há anos na mídia israelense, cobrindo os eventos aqui? Ele também comandou a Galei Tzahal, Rádio das Forças de Defesa de Israel, por alguns anos. E agora ele é o correspondente político, o analista político do jornal Israel Hayom. Ele naturalmente lida com os acontecimentos diários. E queria conversar com ele hoje para que ele nos desse algumas das percepções que tem sobre o caminho. Para onde as coisas caminham, como estão e no que focar. Dani, obrigado por participar. Obrigado. Então, vamos começar.
O panorama geral das coisas é o acordo. Como você acha que está indo? É o que estamos esperando? Não estou falando sobre as impressões que as pessoas têm. Estou falando sobre o que chamamos em hebraico de taclis, o que realmente está acontecendo na prática. E o que você realmente vê acontecendo com isso? E nos dando alguma direção sobre para onde podemos esperar que isso vá a partir de agora. Acho que os dias que estão chegando agora para nós são os mais importantes, porque agora é o grande teste de todo o acordo, de todo o plano do Trump. Se o Hamas, depois de entregar os reféns vivos, se o Hamas vai concordar em entregar suas armas, e isso é o mais importante. E essa é a questão-chave de todo o acordo. Isso significa que, se o Hamas não fizer isso, basicamente as forças de defesa de Israel terão que entrar em Gaza novamente para desarmá-lo à força ou pela violência, como o presidente Trump mencionou. E esperamos que isso não aconteça, porque há diferentes vozes dentro do Hamas. Alguns afirmam: só entregaremos as armas quando houver um Estado palestino. E há aqueles que dizem que eles têm que entregar, porque senão as forças de defesa de Israel vão entrar. Isso é o principal motivo que os pressionou a fazer isso. Então agora são os dias em que vamos ter as respostas. Espero que venham em breve. E claro, tem a devolução, você sabe, dos reféns mortos, os corpos que eles supostamente estão desenterrando do chão. Mas nós sabemos que eles já têm pelo menos de 5 a 8 corpos e agora estão devolvendo eles. Então isso não é bom. Você sabe, o Hamas ainda está brincando com a situação e Israel está esperando que a América, os Estados Unidos da América, o Egito, o Catar e a Turquia pressionem o Hamas para continuar com o acordo. É esse o lugar onde estamos agora. E as pessoas precisam perceber que esse acordo tem vários níveis. Há um panorama maior que o presidente, os Estados Unidos e tudo isso. Israel e vários países muçulmanos desejam que isso aconteça. Ter esse tipo de aceitação de Israel e caminhar em direção ao futuro. Depois, há os aspectos locais que incluem Síria, claro, Líbano, Hezbollah, Turquia e o Egito como uma extensão. E como você disse antes, o Hamas. É como um dominó caindo um após o outro. Precisamos resolver a questão com o Hamas, para então corrigir o restante necessário para atingir o objetivo maior, que é uma mudança total no que conhecemos como Oriente Médio e como tem sido no último século. E o Hamas sabe disso, e o Hamas sabe disso, e o Hamas está se segurando um pouco por causa disso. Com a ajuda do Irã, com o Irã por trás dele, esse é praticamente o único Estado, a única nação que está do lado dele agora, que está ajudando ele. E o Irã pressionando ele para não desistir, para continuar a luta contra Israel e para impedir todo o grande plano que Israel, os Estados Unidos da América, claro, isso é o que chamamos de mega plano de Donald Trump, o presidente. E isso significa, você sabe, acordos de paz com a Arábia Saudita e talvez com outras nações, como você mencionou, Síria, Líbano e outras. E todo um novo Oriente Médio, um verdadeiro novo Oriente Médio, essa é a ideia. E a guerra em Gaza é o que está segurando as coisas, é o que é a barreira agora, até agora. Por isso é fundamental que nos próximos dias ou semanas saibamos e veremos isso. Há uma pressão real sobre o Hamas para entregar suas armas e basicamente para deixar todos nós caminharmos para o fim da guerra, tendo o acordo de realmente terminar a guerra, expulsá-lo, né? Ou seja, o Hamas, como uma organização terrorista, entregar suas armas e a força, né? A força multilateral entrará e estará no poder mais ou menos ali para evitar que coisas aconteçam contra Israel, ataques terroristas contra Israel. E é isso que vai abrir a porta para todo o futuro que esperamos alcançar no Oriente Médio. Bem, ao mesmo tempo, você também tem algo semelhante. Não é na mesma proporção, porque acredito que conseguimos desmantelar o Hezbollah mais do que conseguimos com o Hamas, por diferentes razões. Será que nossa atenção possivelmente nossa atenção será desviada nos próximos dias, talvez em uma semana ou algo assim, para o que está acontecendo no Líbano? Porque o governo libanês do Hezbollah também não está sendo muito bem sucedido em desarmar o Hezbollah, o que também faz parte desse quadro maior das coisas. Sim, com certeza, né? O Hezbollah é uma grande questão, claro. E atualmente existem negociações entre Israel e o governo libanês, e o presidente, que é o cara que está no comando agora, está tentando tirar o Hezbollah da jogada.
pelo menos ao sul do rio Litani, ou seja, entre 30 e 40 quilômetros em direção à fronteira com Israel. E depois disso, indo para o Bacar, que é a principal área onde o Hezbollah mantém seus mísseis. Agora temos notícias de que o Hezbollah renovou alguns dos mísseis que Israel já havia destruído antes na guerra. Foi cerca de um ano antes. Como conseguiram isso? Foram os iranianos. Sim, dos iranianos. E não tenho certeza se foi do próprio Irã, mas mísseis iranianos definitivamente chegaram de volta a Ramtu, as bases atuais do Hezbollah em Bacar. Mas, por outro lado, a região sul, o rio Litani e o sul. Israel está trabalhando duro para impedir que o Hezbollah volte, com a ajuda do exército libanês, que nem sempre admite isso, mas com a ajuda deles. Mas o Hezbollah ainda continua tentando voltar para essa área e talvez até tenha conseguido em alguns lugares. E essa é uma situação contínua que provavelmente vai durar por algum tempo, porque o Hezbollah é muito maior do que o Hamas. Está bem enraizado no Líbano e isso vai ser... Desarmá-lo será difícil. Isso é uma questão de anos, receio. Mas isso não impedirá Israel e Líbano de chegarem a algum acordo, talvez não de paz, mas algum acordo. Isso tornará essa fronteira muito mais pacífica para Israel e ajudará a retomar a vida normal na fronteira norte de Israel. Se falamos da fronteira norte, há a situação na Síria que mudou drasticamente no último ano. E parece que há pressões agora. Israel avançou em partes da Síria e desarmou. O próprio exército sírio deu um pouco de proteção para algumas das minorias na Síria, e agora a Síria está se restabelecendo com uma nova liderança, mas eles não estão satisfeitos com a forma como as coisas estão. Eles procuram e vi um artigo interessante seu esta semana. Com a influência da Turquia, eles estão tentando mudar as coisas para uma direção diferente. Você pode elaborar um pouco sobre isso? Sim, bem, há conversas em andamento entre Israel e Síria, diretas e indiretas, que supostamente devem trazer um tipo de acordo de segurança entre as partes. Os sírios exigem que as tropas israelenses se retirem de volta para Israel, para as linhas. Nós, é claro, não queremos isso porque sabemos que se fizermos isso, grupos terroristas vão entrar, voltando novamente para a fronteira de Israel, em Ramat Golan, nas colinas de Golã. É importante interromper, é importante ressaltar para nossos telespectadores que as áreas em que estamos agora são topograficamente. Elas dão vantagem para observar Israel. Então, como um governo instável lá, você não quer dar vantagem aos terroristas sobre Israel? Sim, instável é uma palavra para descrever aquele governo. Precisamos lembrar, não podemos esquecer quem é Shah, o presidente. Ele é definitivamente um dos piores terroristas muçulmanos que estavam na região. E então, de alguma forma, ele se limpou. Ele foi limpo por muitos governos do Ocidente e muito rapidamente. É realmente inacreditável. E, bem, temos que dizer que foi com a ajuda de Israel que ele voltou ao poder. Porque após o ataque ao Hezbollah, o Hezbollah se retirou do Líbano e então ele conseguiu fazer isso e, claro, derrubou Assad. Mas a questão é que ele está tentando mostrar que está buscando a paz, tentando fazer a Síria se reconstruir novamente, né, e assim por diante. Mas, por outro lado, ele ainda está lutando contra os curdos e os drusos, os curdos no leste e os drusos no sudeste. E, na verdade, houve algumas cenas horríveis de lá sobre o que as forças dele fizeram com os drusos, especialmente. Nós estamos ajudando os drusos. Israel está ajudando os drusos, não só por causa da minoria drusa em Israel, mas porque eles são um dos nossos aliados. E pode ser. Então, a situação agora é que nas conversas com a Síria, Israel está se recusando, por enquanto, a se retirar. Até por vezes não sabemos por quanto tempo, até que vamos ter. Primeiro, uma linha direta para a área drusa, nos Montes dos Drusos, na fronteira entre Síria e Jordânia. E para garantir que não haja grupos terroristas entrando na área onde as forças de defesa de Israel estão agora, ou pelo menos no topo dela, a partir do Monte Hermon, o Camon Sírio, etc.
Então, os sírios decidiram que vão tentar pressionar de uma forma diferente, que é exigir novamente as colinas de Golã. As colinas de Golã são, por lei, israelenses, por quê? Já faz 30, 40 anos. Sabemos que com um regime terrorista não podemos ceder nada das colinas de Golã, pois isso será uma ameaça real para Israel. E claro, nós exigimos as colinas de Golã para Israel por lei, né? Como eu disse, como mencionei, os sírios tentando renovar essa reivindicação sobre as colinas de Golã. Uma explicação para isso é que só acontece nas negociações, tentando pressionar de um lado para conseguir algo do outro lado. Existe também outro ponto de vista. A Turquia estaria pressionando eles a agir assim, para pressionar Israel a recuar, já que a Turquia está do outro lado da Síria. Tem a Turquia, a Síria e Israel, e estão tentando aumentar a pressão sobre Israel, porque a Turquia é, devemos lembrar, um rival de Israel no Oriente Médio agora, especialmente com esse presidente diferente de antes, quando éramos bons amigos. O presidente Erdogan, claro, quero dizer. Então, em Israel, eu não vi nenhuma resposta séria para isso, o que é interessante. Acho que estão tentando acalmar e não responder, falar alto e fazer alarde. Acho que o embaixador Denida não vai falar na Organização das Nações Unidas. Na reunião do Conselho de Segurança, acho que no próximo mês ele vai falar sobre isso, mas tentam evitar alarde. Acho que o acordo de segurança não está muito distante. Um dos principais motivos é o envolvimento dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América entendem que Israel precisa das bases de segurança, das bases dentro da Síria por algum tempo, para garantir que nenhum grupo terrorista entre lá. Pelo menos até que o governo em Damasco possa garantir que isso não vai acontecer. E nós definitivamente não temos certeza de que isso vai acontecer agora. Sabemos que isso não vai acontecer. Se crescermos novamente nas colinas de Golã. Comparado a outros elementos no Oriente Médio, a Turquia, com tudo o que tem, eu diria seu descontentamento com Israel, eles ainda fazem parte da OTAN, ainda têm bases americanas. Meu pai serviu na Força Aérea Americana e esteve na Turquia. Moramos alguns anos em Izmir e essa é só uma das bases de lá. Então, a América tem os Estados Unidos têm muita influência sobre a Turquia, então qualquer coisa que aconteça lá, ainda existem outros aspectos que podem afetar isso. Do outro lado, temos o Egito. Nós realmente temos um acordo de paz com eles. Temos um acordo de paz que os Estados Unidos são os garantidores disso. Isso remonta a 1978 e aos acordos de Camp David, naquela época. Mas ainda assim, estamos ouvindo, sabemos que eles estavam ajudando no fornecimento de suprimentos ao Hamas por muito tempo. E há muita conversa sobre tensões acontecendo no Sinai com o Egito. O que pode nos dizer sobre o que ocorre lá? O Egito é difícil de entender, devo dizer, difícil de entender. Porque, por um lado, eles precisam de nós, de um jeito pela inteligência. Nós os ajudamos e estamos ajudando eles a combater as tribos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria no Sinai. Nós os ajudamos muito e eles tiveram lutas muito grandes, como você sabe, eles tiveram confrontos com eles. E as tribos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria fizeram muitas coisas. Eles cometeram ataques terroristas e eles enfrentaram o exército egípcio. Nós os ajudamos nisso. Continuamos ajudando. Na verdade, o acordo do gás será assinado em breve. Vendemos gás natural para eles, dos israelenses, no Mediterrâneo, indo para o Egito. O Egito realmente precisa disso e de forma intensa, pois um dos motivos é a energia deles. A segunda é para vender. Eles estão pegando esse gás e então liquefazem e vendem para a Europa. Eles enfrentam um grande problema financeiro, especialmente com moeda estrangeira, da qual precisam muito. Você não está preocupado com eles? Eles podem estar apenas fazendo cena, mostrando que são duros, mas você não está preocupado que eles quebrem as regras ou algo assim. Bem, eles já quebram as regras, você mencionou isso antes. Primeiro, permitindo que o Hamas tenha todas essas armas sob seus olhos, com a ajuda deles, e às vezes pela fronteira de Rafah, pelos túneis.
Alguns desses túneis estavam, na verdade, do lado egípcio, em bases do exército egípcio. Então eles faziam parte disso e parte da escalada. E parte de dar ao Hamas as armas que ameaçavam Israel e parte de acender o fogo entre o Hamas e Israel. E isso é uma coisa. A segunda coisa que é problemática aos olhos de Israel, claro, é que muitas forças estão entrando do Egito, do lado africano do canal para Sinai. Falo de tanques e muitos blindados proibidos pelos acordos de entrar. Inicialmente, Israel permitiu pequenas quantidades para combater o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, mas depois trouxeram muito mais. E a terceira coisa é muito contrabando de armas e drogas na fronteira. E o que acontece agora é que eles estão permitindo, ou pelo menos não estão combatendo, né, o contrabando de armas e armamentos com drones acima da fronteira entre Israel e Egito. E são quantidades enormes, e é contrabando para as tribos beduínas do lado israelense, e de lá muitas armas. E não estou falando só de pistolas, estamos falando de metralhadoras, estamos falando de pequenos mísseis antitanque, etc. Mísseis antitanque. Uau, eu ouvi falar das metralhadoras pesadas, mas não sabia dos mísseis antitanque. Sim. E o lance é que, se fosse só pistolas, e aí eu nem conheço armas como o M16, você pensa, ok, talvez precisem disso para algo criminoso. Mas quando entram metralhadoras e mísseis antitanque, a história muda totalmente. Então, agora o Shabak israelense, a organização de segurança, vai começar a investigar isso e eu espero que eles consigam parar com isso. Mas o que se vê do Egito é que não fazem nada para impedir isso. E também quando você estava falando sobre o Egito e dizendo como Israel os ajuda. Não ouvimos nada há um tempo. Fico me perguntando se eles, porque eles não sentem mais nossa falta. Eles não têm enviado mísseis na nossa direção. Falo dos Houthis no Iêmen, podemos brincar sobre isso agora. Mas as ações deles lá, nos estreitos daquela região, também estavam afetando o Egito. Estamos impactando o canal de Suez, com os navios passando e o dinheiro que recebiam ali. Então, nossas atividades contra os Houthis, assim como as dos Estados Unidos, também tiveram um efeito positivo ou, eventualmente, beneficiariam os egípcios? Então, primeiro, há algo a acrescentar sobre os Houthis agora? E como estão os egípcios? Além disso, eles se beneficiam porque os Houthis estão desarmados, se é que podemos dizer isso. Sim, eu falei antes sobre o problema que eles têm com a moeda estrangeira. Acredito que eles perderam de 5 a 10 bilhões de dólares anuais com os navios que deixaram de passar pelo canal de Suez. Esse é um dos problemas. E os egípcios têm todo o interesse do mundo em fazer a guerra em Gaza parar. Esse é o grande interesse deles. Por isso fiquei surpreso ao notar, durante as negociações, que em várias ocasiões eles estavam. Eu não diria que estavam ajudando o Hamas, mas pelo menos não pressionaram o suficiente para que ele parasse a guerra. Mas sim, eles vão ter. Bem, agora, embora os Houthis tenham basicamente parado, os navios ainda não chegam no mesmo fluxo de antes. Devo dizer que lutamos contra os Houthis e Israel lhes causou muitos danos, mesmo quando os americanos pararam em certo momento. E os ataques novamente contra os navios que vinham do Irã com armas para os Houthis. Eles têm mais do que alguns navios que estão tentando reconstruir novamente seu programa de mísseis e outros tipos de armas. E pelo menos 2 ou 3 navios que foram ou apreendidos ou atacados por, quem sabe, forças no caminho para os Houthis, as áreas dos Houthis. Você não pode chamar de Iêmen, porque os dois Iêmens e os Houthis estão governando uma grande área lá. Então, eu acho que, por enquanto, eles estão esperando. Eles estão esperando para ver o que vai acontecer em Israel na guerra de Gaza, mas eu acho eles estão derrotados. Eles estão meio que tentando se reconstruir e tentando não perder todo o governo com a guerra contra o governo da Arábia Saudita e do Iêmen. E é por isso que, por algum tempo, pelo menos, vamos ter tranquilidade vinda daquela fronteira, daquela área. Mas não sei se isso vai durar muito. Porque eu acho que eles precisam mostrar que ainda estão lá. E eles são um braço do Irã. E o Irã realmente quer desestabilizar a região. Não tenho certeza se a ameaça dos Houthis sumiu.
Resumindo, nossa visão é que, ao se falar do fim da guerra, analisamos todos esses aspectos. Bem, neste estágio é uma guerra que já dura quase 80 anos. E é uma nova fase dela, é uma fase muito histórica. Podemos encerrar essa fase nela, porém há quem... Parece que, quando você fala sobre os egípcios, é como se fosse algo natural para eles continuar tentando minar Israel e sua presença aqui. Então, não devemos ser muito otimistas quanto a isso. Podemos até encerrar a batalha, mas ainda vão existir essas forças que precisam ser reconhecidas e enfrentadas. Só quero terminar com mais uma coisa, que é Judeia e Samaria, a autoridade palestina, a Jordânia, que estão próximas a eles. Alguma opinião sobre isso? Também há atividade israelense nessa área. Quero encerrar com isso. O que você acha que pode acontecer nessa área e para onde isso está indo, tanto em relação à Jordânia quanto à Judeia e Samaria? Sim, vou começar com uma pesquisa que foi publicada nos últimos dias. Existe o Instituto ISTI de Fatriscat, que é considerado confiável, né, ou pelo menos o único confiável na Cisjordânia, que perguntou sobre o apoio do povo palestino em relação à guerra em Gaza, ao ataque do Hamas, o ataque de 7 de outubro. Ainda assim, mais da metade da população apoia isso. Mesmo tendo visto qual foi o resultado, mesmo assim, mesmo tendo visto o que aconteceu em Gaza e tantas pessoas mortas lá, e, sabe, toda a questão ainda é que temos um problema muito sério com o povo palestino, com a vontade deles de destruir Israel. E essa é uma vontade que será muito difícil de mudar. E se isso acontecer com, sabe, né, o plano de desradicalização e o plano de educação e assim por diante, vai levar anos. Então esse é o básico. Ainda assim, é o básico disso. As forças de defesa de Israel atuam intensamente para evitar ataques terroristas no campo. Na verdade, acabou de sair uma notícia que afirmaram ter impedido um ataque de um prisioneiro libertado em acordos de reféns. Uau! Eles pegaram ele. E sim, agora mesmo eles publicaram isso. Então eles vão continuar. Mas o exército mudou a forma como ele atua na Cisjordânia, entrando muito mais fundo, atacando com forças muito maiores e evitaremos a maioria dos ataques. Sabemos que o Hamas, após o cessar-fogo em Gaza, está tentando continuar com os ataques terroristas. Bem, primeiro em Gaza também, quero dizer, em Canil e Rafah, que vimos isso outro dia. Eles seguem atacando e o Hamas diz que não são deles ou não tem ligação, o que é besteira. Desculpe a linguagem. Mas na Cisjordânia, eles estão tentando, eles sempre tentam e agora vão tentar ainda mais. Estamos trabalhando muito duro lá. Agora, a questão é, o que vai acontecer se a guerra em Gaza acabar e o acordo, o plano Trump continuar? Porque lá há perspectiva para os palestinos e um Estado palestino. Você sabe, há um artigo lá que menciona que no futuro, depois de grandes reformas, depois da desradicalização, etc, etc. Então, supostamente, eles têm uma luz no fim do túnel, supostamente. Eles vão aceitar isso? Eles vão aceitar? Eles vão passar pelo processo de desradicalização? Tenho muitas dúvidas sobre isso. Bem, talvez aceitem. Talvez agora estejam sendo responsabilizados por certos padrões, ao invés de apenas acreditar que, se dermos tudo, eles vão querer paz conosco. Como podemos ver, isso não faz parte da natureza deles. Mas se você der a eles, tentar criar algum tipo de incentivo, talvez isso funcione. Como você disse, a história mostrou que não dá para ser otimista sobre isso. Foi isso que o acordo tentou fazer. Sim, exatamente. Danny Zakin. Poderíamos ter continuado com isso por muito mais tempo. Quero agradecer por estar conosco e compartilhar seus insights sobre o quebra-cabeça que está acontecendo aqui no Oriente Médio. Danny Zakin, como mencionei, é o analista político do jornal Israel Hayom, ex-comandante da estação de rádio das Forças de Defesa de Israel, Galei Zahal. Muito obrigado por estar conosco e também agradeço a todos os nossos telespectadores por estarem aqui conosco. Eu sou Daniel Seaman, nos vemos novamente na próxima semana.